Graças a Deus. Bom dia. No precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, mais uma vez, congregados com vocês e agradecidos a Deus. Se tiver esse companheirismo, eu vou estar lá, viu, irmão? Minha esposa está aí também, só que está em casa. Nós chegamos ontem, já umas 8 horas da noite. Tivemos um contratempo na estrada, mas um incêndio aí está queimando. A gente fica assustado, né? Fogo na estrada, e eles param o trânsito para ficar mais seguro, né? Nós ficamos mais de hora e meia parado na estrada, mas chegamos ontem por volta das 8h30 da noite. A irmã Kézia está em casa descansando com as crianças, mas creio que no próximo domingo ou sábado, né, nós estaremos aí com vocês juntos. Amém? Amém. Porque nós estamos unidos hoje para estarmos unidos eternamente. Se eu não posso estar unidos com vocês hoje, como podemos estar juntos na eternidade? Então vamos ler a palavra, já que estamos em pé. São Mateus, verso 4, né? Verso 8 e 9. Saudação aqui aos companheiros, pastor Paulo, irmão Zé Cordeiro. Deus abençoe, irmão Efraim. Nós nos encontramos, né? Falei para ele, estou de passagem, mas é bom rever esses companheiros. Leremos. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Senhor Deus, abrimos a Tua palavra, Senhor. O que podemos fazer é ler, é chegar à mente das pessoas, mas somente o Teu Espírito Santo pode fazer com que esta palavra penetre até as juntas e medulas, Senhor. Senhor, abençoa o Teu povo nesta manhã, abençoa esta igreja, o pastor, todos os irmãos, ó Pai. Nós entregamos a Ti e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Sentai-vos, irmãos. A gente vem da Amazônia, né, irmão Wesley, lá. E aí a garganta, por causa da mudança da umidade. Vocês me perdoem aí se eu falhar um pouco aqui. Mas observe essa escritura, porque veja a audácia do inimigo, do diabo, porque ali estava diante dele o Criador. Se vocês observarem, em várias escrituras, como em João capítulo 1, outras escrituras, né, que eu marquei aqui, como Colossenses capítulo 1, diz que tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Ele era o Criador, Ele é o Criador. E em João capítulo 1, verso 10 diz: estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu.
Agora veja que audácia do inimigo, irmãos, é como se a pessoa te roubar algo de você e vir vender para você novamente. Estão entendendo? Irmão, ali estava o Criador, né? Que fez a terra, criou até mesmo ele. E ele oferecendo em troca de adoração, dizendo, olha só, verso 8 e 9: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a sua glória, e disse-lhes, tudo isso te darei. Ele queria dar algo para Jesus, que era de Jesus já. Mas ali naquele momento, para vocês entenderem, quando Adão pecou lá no jardim do Éden, então ele entregou a terra, a posse, o título de propriedade. Adão perdeu, e Satanás tomou posse da terra, tomou posse da criação, perverteu a criação. A partir dali, as células humanas... Se você me permitisse, eu ia dar uma notinha. Fica à vontade. Dentro do seu texto. Olha, irmãos, que coisa. Se você prostrar e me adorar, te darei tudo. Ele achando que Jesus era pobre, ele é tão fraco de conhecimento, o diabo é tão fraco, falou, eu dando tudo para ele, ele aceita. Seria como alguns crentes que tem por aí, sabe? Se eu der tudo para ele, ele vai me aceitar. Oh, Jesus. Oh, Jesus. O irmão José Cordeiro está aí hoje ou não? Está ali. Irmão José Cordeiro, o senhor está aí? Está ali, ó. Aonde? Não estou vendo ele? Do lado. Cadê? Do lado lá. Ele costuma sentar numa cadeirinha ali. Eu ia falar com a irmã Luz para telefonar hoje para o senhor. Eu ia falar com ela agora, para o senhor vir para a igreja. E hoje eu quero ver o senhor, eu queria ver o senhor aqui. Mas aí não deixou, nem precisou, facilitou. Mas então, irmão, Satanás achava que Jesus era pobre, irmão, carente. Eu vou dar tudo para ele estar jejuando mesmo. Ele está numa fraqueza e eu vou dar tudo para ele, de graça. Mas o não de Jesus tem coisa na terra, irmão. Principalmente você como pastor. Ele tem um vai-te para todo erro que vem de nós. Ele tem um vai-te, vai-te, vai embora. Vai-te. Então, é o seguinte, não é orgulho não, é feio você misturar. Se o senhor permitisse, eu ia fazer um negócio aqui, ó. Está voando. Então Jesus teve um vai-te para ele. Não é tudo que você tem que dizer, vem, eu sou pastor, vou aceitar tudo aqui, Mas não faz isso não, irmão. Tem coisa que você não pode. Se você consultar seu coração vai fechar para alguma coisa. Então, é o seguinte, não vou atrás de certas pessoas, não vai, porque, veja bem, para mim, nos meus princípios, eu nunca vou invadir púlpito de ninguém, não. Eu já terminei o assunto, não quero entrar muito, porque o assunto é seu, não é meu, não, mas achei muito importante isso aqui. Mas esse vai de Satanás, irmão, é uma bomba. Cartucho de 12. Eu não conheço de bala, não. Eu também não. Mano, você está falando de bala aí, rapaz? 12. Eu não conheço, mas olha, um vai-te de Jesus serve para todos nós. Que a Bíblia diz que iniquidade. Irmão Ayrton está aí hoje? Ô irmão Ayrton, é o único dia que eu queria ver você na igreja, é uma das únicas vezes.
Era hoje, eu estou olhando, estou vendo, Deus está fazendo tudo para mim, né? 3 pastores, tem dia que eu estou aqui sem nenhum, pedindo ajuda, outra hora não precisa nem eu pedir não, você já chega assim, Deus encarrega de tudo. Deus, é verdade. Mas é muito bom ver você, meu sogro aqui, são pessoas que hoje, o que acontece é que é o seguinte, a irmã Neide precisa almoçar, mas nós hoje, e eu ia chamar ela, eu ia telefonar para o irmão José para vir trazer a irmã Neide hoje. Hoje é o dia. Se eu trouxer a Creuzinha aqui, você vai almoçar, mas não. Mas está bom, irmão, desculpa, eu estou tomando muito seu tempo sem necessidade. Deus abençoe. Amém. Amém. E o mensagem do profeta fala que o diabo faz propostas para você. Ele faz as propostas. Agora, retornando aqui na nossa linha de raciocínio, ele criou, o profeta fala nessa mensagem, Apocalipse, capítulo 5, segunda parte, que Deus criou a terra para os seus filhos. Ele criou a terra incorruptível, perfeita. Não havia morte ali, não havia inimizades, não havia corrupção de célula. O boi pastava com o leão, não havia nada de mortandade. Então o homem ganhou esta terra de presente de Deus. Deus fez o homem senhor de tudo. Só há um ser maior do que o homem, que é Deus. Fora disso, o homem, ele é o governador da natureza. Então, de posse disso, através do engano da serpente, Adão perdeu os direitos de propriedade da terra. Está na mensagem A Brecha, parágrafo 116. Alguns parágrafos eu vou citar e vocês vão anotar, também gravar depois aí. Então, quando Adão perdeu os direitos, o dono original tomou de volta, mas o diabo se tornou possuidor, ele se tornou um grileiro, um poceiro. Vocês entendem o que é grileiro? Grileiro é aquele que usurpa, né? Usurpa algo que não é seu. Ele chega em uma fazenda e entra para dentro e toma posse de um pedaço, mata, morre por aquilo, ele não quer saber. Eu já vi fazendeiros falando: eu estou aqui há 30 anos, perdi meus pais, perdi famílias aqui, lutando, gastei minha saúde, e hoje a terra está todinha formada, produzindo frutos, e vem um grileiro, invade e toma posse daquilo, quer colher os frutos. Agora plantar, desmatar, passar o correntão, gradear a terra, esperar o tempo, não é fácil. Precisa ter chamado, precisa ter coragem para isso. Quem tem ouvidos, entenda. E quem tem entendimento, entenda. Parágrafo 163. Essa mesma mensagem que eu citei. Satanás, o possuidor disso agora, o poceiro, ele finalmente, ele não quer entregar isso rapidamente. Ele está aí há muito tempo. Encontramos aqui um pouquinho mais tarde nas Escrituras, estou ponderando aqui em outro capítulo,
E ele não queria entregar isso imediatamente, mas ele teve que lutar por isso. Mas finalmente, quando ele foi trazido para pôr as cartas na mesa, vai chegar uma hora do acerto. Todas essas coisas, tudo que é sujo, a sujeira, ela vai ser retirada debaixo do tapete, tudo que foi feito. Haverá um dia que Deus vai vir tomar conta, as cartas serão colocadas na mesa, e nós teremos que ter um acerto antes de subir. O profeta diz aqui, as cartas na mesa. Quando Deus colocou as cartas na mesa, ele foi lançado no lago de fogo. Ele recebeu a sua recompensa. Se você faz algo de errado, se você está fazendo algo que esteja fora da palavra, mude a sua rota nesse momento. Você está em rota de colisão com Deus. 170. Satanás é um poceiro. Usurpou de Adão, enganou Adão. Aliás, enganou Eva. Paulo disse, Adão não foi enganado. Adão se entregou pela primeira Eva. Depois o segundo Adão veio no Calvário e deu a vida pela segunda Eva, para trazê-la de volta. Maridos, por causa disso. Isso, na hora. Ele tinha direito, ela já estava violada. Adão tinha direito de repudiá-la, Deus tinha que fazer outra Eva para ele. Mas ela já tinha descido em seu coração, ele já amava. Ela era carne da sua carne, ossos dos seus ossos. Assim, a segunda Eva também, irmãos, nós nascemos em pecado. O salmista disse, em pecado me concebeu minha mãe. Nós já nascemos em pecado. Por isso que quando nós atingimos uma idade, nós precisamos de arrependimento, precisamos nos arrepender de nossos pecados, precisamos do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para que nós possamos voltar ao Éden, nós precisamos de uma limpeza de corpo, alma e espírito. E esta limpeza começa em São João capítulo 3, quando Jesus disse para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nascer da água é o batismo nas águas, a palavra. Depois você vai nascer do Espírito, você vai tirar esse espírito que foi manchado pelo mundo. Seu espírito vai ser limpo pela palavra, sua alma vai ser limpa, seu corpo vai ser limpo, e nós poderemos voltar à presença de Deus. Só que ele, irmãos, Adão perdeu, Adão recebeu a sentença da morte. Adão foi o nosso representante na desobediência, mas ele foi o nosso representante na obediência. A desobediência de Adão nos levou para a morte, mas a obediência de Jesus nos levou para a vida. Aleluia. Ele pegou, deixa eu explicar isso aqui para vocês. O corpo que Deus deu para Adão, era um corpo glorificado, era um corpo que não envelhecia, que não
as células não se corrompiam, não entrava enfermidade, nada naquele corpo. O cabelo, pastor, não caía, não ficava branco, as rugas não apareciam. Mas pelo engano da serpente, Adão, aquele corpo de Adão, quando o pecado entrou, na hora que o pecado entrou, ali começou a ser contado os dias já de Adão. A partir dali ele não sentiu, mas as células de Adão começaram a se corromper, começaram a envelhecer. A morte entrara, e a partir dali o leão começou a rosnar para o boi. A natureza pagou o preço pelo homem. Maldita é a terra por causa de ti. A partir dali, o leão começou a comer o cordeiro, animal carnívoro começou, e aí começou a morte, toda a mortandade. Veio o segundo Adão, ali quando Adão foi expulso com Eva, já na hora deles saírem, porque quando Adão percebeu que a corrupção tinha entrado, eles perceberam que estavam nus. Então, quando eles perceberam que estavam nus, eles sentiram vergonhas. Eles foram lá e apanharam para si folhas de figo e fizeram um avental. Uma religião, o caminho do homem, a maneira do homem, Deus não aceita. A única maneira que Deus aceita está em sua mensagem. Deus deixou a mensagem, Deus deixou, assim diz o Senhor, para nós praticarmos. Ele não vai aceitar nada que esteja fora da mensagem. A minha maneira, eu falo diante de vocês com liberdade, a minha maneira, Deus não vai aceitar. Concernente à palavra, não, é a maneira que Deus deixou através do profeta. Queira eu goste ou não, mas é a verdade. Adão criou uma maneira de se reaproximar de Deus, mas o avental, irmãs, preste atenção as irmãs. Avental, vocês já vestiram um avental? Ela cobre somente a parte da frente. Irmãs, eu vou falar por cima. Quando Deus chegou, Adão disse: não, eu estava nu, me escondi e temi a tua voz. E Deus, quem te mostrou? E ele foi contando o caso. Deus olhou para aquela condição, aquele casal de avental, vida botânica. Foi a interpretação de Caim. Eles acharam que Deus receberia vida botânica em prol do pecado. Isso. Não é vida botânica, é sangue, é carne e sangue. O pecado foi carnal. Precisava de sangue para remir o pecado. Mas Deus olhou naquela vestimenta de Adão e Eva, Deus não aprovou. Se Deus não aprovou aquela vestimenta de Adão e Eva, vai aprovar a vestimenta das mulheres hoje? Não! Ele olhou para aquele casal e disse: não, gente, essa roupa aí está errada, esse trem, tem que falar disso. Por que não pode falar de vestimenta nessa última era? Tem que falar. Tem que falar do pecado. Ainda há pregadores com coragem nesta última era. Se nós não falarmos, Deus vai levantar outro para falar. Se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. Deus matou um cordeiro e fez túnica. Será que esse irmão pode mostrar o que é uma túnica aí? Será que eles podem mostrar? Será que eles conseguem? Digita aí, irmão. Deus foi o primeiro alfaiate. A primeira cirurgia foi Deus que fez.
Primeira anestesia foi Deus que aplicou em Adão. O homem veio descobrir a anestesia milhares de anos depois, mas Deus já tinha aplicado em Adão anestesia geral. Deus está a milhares e milhares de quilômetros à frente do homem. Todo conhecimento humano, toda sabedoria humana não é nada para Deus. Deus matou um cordeiro, fez para eles túnicas. Agora, irmãos, se os irmãos mostrarem aqui uma túnica, ela ficava somente as mãos de fora, a cabeça do pescoço para cima e os pés. Por isso que lá os judeus, eles têm aquela tradição de lavar os pés, as mãos e a cabeça. No lava-pés, Pedro até pensou que Jesus estava falando sobre aquela tradição. Jesus não estava falando sobre aquela tradição. Jesus estava estabelecendo uma doutrina que sua igreja ia permanecer nela. Religião, Adão fez uma cobertura para chegar diante de Deus. Então ali, Pedro falou: Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça também. Pedro pensou que era tradição. Não era tradição. Mas os judeus, eles só andavam com essas partes do lado de fora. Por isso que quando eles chegavam em alguma festa, tinha lá um serviçal na portaria, esperando para lavar os pés, as mãos e o rosto. Veja bem, irmãos, é a roupa que Deus fez. Agora veja o modelo da roupa que Deus fez e o modelo da roupa que Satanás está fazendo aí fora. Olha lá, os irmãos que estão pela internet, está lá, ó. Aquilo ali é uma túnica. Eu não estou pregando uma doutrina que as irmãs têm que usar isso aqui. Eu estou mostrando para vocês o que era, o que Deus fez, uma túnica. Devemos zelar por essas coisas. Mas Adão fez uma cobertura para chegar na presença de Deus. Deus não aceitou. Aquilo foi interpretação do diabo. Toma cuidado, irmãos, porque eu vejo muita gente falar: pastor, nós cremos, vamos falar entre nós, nós cremos na mesma mensagem. Caim e Abel criam no mesmo Deus. Caim não estava adorando um Deus falso, não. Caim estava adorando, era o Deus Criador. Quando Adão contou aquele caso do Éden, eles contaram da maneira que estava ali. Caim teve a interpretação de que realmente tinha sido fruta. Preste atenção, fruta na Bíblia é uma coisa, fruta é algo que você pega de uma árvore e come. Fruto, Mateus capítulo 7, Jesus diz: pelos seus frutos o conhecerei. São ações, atos. Então Caim interpretou pela sua visão teológica, pelo seu entendimento, que tinha sido fruta mesmo. E ele labutou, trabalhou o dia inteiro na sua roça, colheu as melhores maçãs, as melhores peras, as melhores frutas. Foi lá, o profeta diz aqui, na mensagem, essa Apocalipse, capítulo 5, ele está falando da redenção, que eles voltavam para cultuar no portão do Éden, ali onde Adão e Eva tinham saído. Eles voltavam ali para oferecer o culto. Aí Caim trabalhou, pegou do seu o melhor esforço dele. Irmão, pastor, você pode ter o melhor esforço que for, pode ser uma igreja de ouro, mais bonita que seja, mas se não tiver a revelação correta, Deus não vai aceitar. Deus só vai receber o que Ele estabeleceu na mensagem hoje. A palavra do dia
é a mensagem de Elias. A mensagem de Elias é a revelação da Bíblia. É a revelação que a noiva de Laodiceia precisa, está na mensagem de Elias. E aí Caim, né, ofereceu. Pela visão, irmão, eu teria escolhido o altar de Caim. Não tem vergonha de falar isso. Porque estava bonito. Abel pegou lá, pastor, um carneiro, um cordeiro lá, e uma faca de pedra. Ele lá amolou aquela pedra, irmão Marcos, fez aquele negócio, e aquilo deve ter sido algo esquisito, ele rasgando ali e aquele sangue espirrando nele, melecando ele de sangue, melecando aquela pedra, e aquele cheiro de sangue saindo. Caim deve ter olhado para ele assim e falou: para esse camarada aí, coitado, Deus não vai receber. Você acha que eles não passam aí fora? Eles olham para vocês, irmãs, chamam vocês de ciganas, mas Deus chama de santas. Eu sei o que vocês têm passado, sofrido pelo nome de Jesus Cristo. Tem irmãs que têm perdido seu emprego, perdido seu lugar na sociedade, mas você tem um lugar com Deus, isso é o que importa para nós. Abel se importou com o comentário de Caim? Sabe por que ele não se importou? Porque ele tinha revelação. Ele era revelado. Você é revelado? Se você é revelado, você não se importa com o movimento secundário. Pode fazer a beleza que for, pode ser o mais bonito que for, você tem revelação. Não vá pela beleza, não vá por aparência de conhecimento de homem polido, bonito, falando bem. Não, nunca deu resposta para Caim. As pessoas, eu queria colocar mais algo aqui. As pessoas, a Igreja Católica, por causa de uma briga lá com a maçonaria, eu não vou entrar nisso, que eu já estudei isso. Por causa de uma briga com a maçonaria, que a maçonaria usa o bode como, quer dizer, sabedoria lá, é o símbolo deles. Então a Igreja Católica pegou e colocou a imagem do diabo, um demônio naquilo, para assustar o povo. Mas aquilo não tem nada a ver com o diabo. Não, o profeta disse que o diabo está de paletó e gravata de trás dos púlpitos. É a serpente enganando a Eva. Aquele evento da serpente enganando a Eva acontece todos os dias. Você não acha que foi a mesma? Jesus era quem? O Abel. A Bíblia diz isso. Jesus era o Abel, Caim era o Judas, era o Caim, né? E ali estava a serpente, Mateus capítulo 4, fazendo a mesma proposta. O que foi que a serpente prometeu para Eva? Conhecimento, sabedoria, igualdade, coigualdade. Olha só, pastor Juvenal, dá licença aqui. Coigualdade, misericórdia de mim, eu falo para vocês diante de Deus aqui, misericórdia de mim eu pensar ser o menos a unha abaixo da unha de Deus, misericórdia. Agora veja a proposta da serpente para Eva: ser coigual a Deus, olha, você será como Deus. Veja a proposta da serpente para Jesus: tudo isso eu te darei, e a glória disso aí, se prostrado me adorares. Caim, me adora. Agora, grave isso que eu vou deixar bem fincado aqui, bem cravado. Não, o Caim e Abel estão crendo no mesmo Deus. A denominação, preste atenção,
Você pensa que a denominação crê no mesmo Deus que nós cremos? Não. Ela crê num Deus pagão. É outro Deus lá, são 3 deuses. Não crê na unidade. Caim não cria em 3 deuses, não, irmãos. Caim cria no único Deus, ele veio de todo o coração oferecer aquele sacrifício lá. E quando ele viu que Deus aceitou a coisa, vamos falar a realidade, Deus aceitou a coisa feia de Abel. Leia Isaías 53, que você vai ver a coisa. Deus não vem em parecer humano, Deus não vem em formosura, Deus não vem em sabedoria humana. Quando Deus olhou que aceitou de Abel, não aceitou de Caim, o semblante de Caim descaiu. E Deus deu uma advertência para Caim. Deus disse assim: Caim, se tu fizeres o bem, haverá aceitação para ti. Veja, irmãos, Caim não era filho de Deus, Caim não era filho de Adão. Deus tinha tudo para exterminar Caim na hora que aconteceu aquilo ali, mas Deus sendo amor, Deus sendo misericordioso, Caim colocou no coração de matar o seu irmão. Deus leu lá no seu coração, porque a palavra discerne. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Deus deu a chance para Caim. Diz: Caim, se tu fizer o bem, eu vou te aceitar. E você sabia, irmão, o pastor sabe melhor do que eu, que haverá a salvação comum. O arrebatamento é para a noiva de Laodiceia. Aliás, o arrebatamento é para a noiva desde a era de Éfeso até hoje. Toda noiva, desde a mensagem de Paulo, ela vai ressuscitar, está nas 7 eras. Ela vai ressuscitar, e os que ficarem vivos serão transformados, e nós seremos todos arrebatados. Agora, haverá salvação comum. Aqueles que não aceitaram a mensagem nos seus dias, eles vão passar pelo trono, e ali Deus vai colocar uma balança na frente deles, e aquele que fez o bem, haverá aceitação para ele. Não é maravilhoso o quadro? A mesma proposta que Deus fez para Caim, mas ele não quis, porque ele era mau. Seus pensamentos eram mau, suas intenções eram mau, ele era mau, ele não podia praticar o bem. Só pode fazer o bem se estiver em Jesus. Só pode praticar os bons frutos se estiver em Jesus. Eu estou falando para pessoas que têm revelação. Pelos frutos os conhecereis. Amém? Eu não sabia nem o que eu ia pregar até agora. O pastor está de testemunha. Eu cheguei aqui, sentei ali, peguei meu caderninho de anotação, separei minha Bíblia, preparado para ser abençoado. Mas aí o pastor chegou ali, falou: você vai pregar? Eu falei: meu Deus, eu entrei ali. Eu entrei ali. Desculpe, irmãos. Eu entrei ali e falei: Senhor, o que eu faço? Eu não tenho nada. Subi aqui sem nada. Mas Deus veio ali no meu coração: fala isso aqui. Leia Mateus capítulo 4. Eu pedi para o irmão imprimir isso aqui. Cadê ele, irmão? Agora ali. Meus irmãos aqui. Eu precisava ouvir isso aqui. Eu estou aqui pregando para mim também. 170. Ele é um poceiro. Legalmente, ele não é dono disso.
ele tem tido 2000 anos de agitação. Se ele é dono disso, ou se isso pertence a outra pessoa, mas Cristo veio como parente redentor. Aquele corpo que Adão entregou, o segundo estágio do corpo de Adão, foi corruptível já. O segundo Adão veio e pegou aquele corpo corruptível. Ele nasceu no corpo corruptível, Jesus. Sujeito ao cansaço, ele chorou, não é? Teve fome, sofreu dores. Ele não podia sofrer dores no corpo glorificado. Ninguém pôde mais cuspir em Jesus quando ele ressuscitou. Não pôde. Ali, Deus, ali era toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude. Então ele pegou o corpo corruptível de Adão, que Adão entregou pela desobediência, obedeceu a Deus e nos entregou um corpo incorruptível. O corpo que nós teremos será o corpo que Jesus ressuscitou. Nós nascemos com o corpo que Adão entregou. Ele pegou o corpo que Adão entregou, fez o processo reverso. Ele reverteu a situação pela obediência. Adão perdeu pela desobediência. Ele, pela obediência, reverteu a situação. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a primícia dos que dormem. A teologia não entende, porque ele é a nova criação. Ele foi o primeiro a ressuscitar, transformado e andar na terra e praticar. Ele é o primeiro, é o princípio da criação de Deus. O alfa e o ômega. Aquele corpo é o corpo que você terá, irmã. É o corpo que você terá, irmão. Ele não está mais sujeito à gravidade, ele subiu. Ele não está mais sujeito à materialidade, ele transpassou a porta. Aquilo deu mais incredulidade para Tomé, porque Tomé, preste atenção, Tomé está dizendo, não, vocês estão vendo um fantasma aí, é uma visagem. Ele não ressuscitou. E aí de repente Jesus chega e transpassa a porta. Aquilo alimentou a incredulidade de Tomé. Jesus diz, Tomé, vem aqui, toca na minha carne, toca nas feridas, seja crente e não incrédulo. Tomé precisou ver para crer. Muitos precisavam ver o irmão Branham para crer. Nós nem vimos o irmão Branham, mas cremos de todo o nosso coração. Aleluia! Glórias a Deus! O profeta nem no Brasil nunca pisou. A vitória é nossa. Ele criou um caminho de volta. É isso que eu queria mostrar para vocês. O plano salvítico de Deus. Ele criou um plano de redenção. Ele criou um caminho. Desde o Éden ele mostrou que era a morte do cordeiro pelo pecado. E esse cordeiro foi sacrificado há 2000 anos atrás. E o que nós temos que fazer agora é colocar as nossas vidas dentro desse cordeiro, que é a palavra, que é a arca. Eu sei que ainda está fora aí, titubeando entre dois pensamentos, em cima de muro. Você vai descobrir lá, quando chegar o diabo, você vai falar, diabo, eu estou em cima do muro. Ele vai falar, esse muro foi eu que fiz. O que significa muro? Dúvida, é fronteira. Então você está em cima do muro, você está aí na dúvida. A dúvida é do diabo. Deus é sim, sim, não, não. Se você ficar em cima do muro, hora você pode cair, quebrar uma perna. E se você cair do lado errado, você é selado, você não consegue mais subir e pular. Eu vou encerrar com o profeta aqui, ó. Mas você sabe, é 170, Apocalipse capítulo 5, segunda parte. Mas você sabe, após algum tempo, esta grande luta terminará. Amém? Ele será lançado no lago de fogo.
juntamente com ele e todos aqueles que o adoram. Mas os herdeiros da salvação virão com Cristo. Agora ele é um poceiro. Agora leia São Mateus capítulo 5, que é o capítulo das bem-aventuranças, né? Eu queria citar para vocês, não vai dar tempo para ler, mas veja bem, Jesus disse lá no verso 5: os mansos herdarão a terra. Irmão Efraim, nós não vamos ser poceiro, irmão. Nós não vamos, aqui não está escrito, os mansos grilarão a terra. Ele é nossa! Ele resgatou com o seu sangue. E assim como ele entregou para Adão, e Adão perdeu, ele nos entregou de volta. Por isso você pode dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A terra é tua, irmã. Você fica brigando por causa de um pedacinho de terreno, pastor? Eu acompanhei aqui aquele muro ali, o senhor lembra? Do lado de lá, um pedacinho do muro. Não é esse aqui é outro. Lá do lado de lá, o outro lá, que a mulher brigou por causa de 15 centímetros, 5 centímetros. Lembra? Vocês lembram? Nós tivemos que derrubar lá, o irmão Marcelo. Acho que o irmão Marcelo estava mexendo. Não é o muro. Mas pode colocar, não é o muro. É do lado de lá, do lado da vizinha lá. Não sei quem que lembra aqui. Ela fez nós desmanchar nós já tínhamos feito uma viga lá, o senhor estava, né? Ela fez desmanchar aquilo. Por causa de 5 centímetros. Irmã, a terra é sua. Você vai poder escolher uma praia onde você quiser. Se você quiser pegar Cuiabá todinho para você vai ter. Nós vamos ficar brigando por algo que é herança nossa. É herança nossa. Satanás é um porceiro, um grileiro, um usurpador, mas ele tomou de volta e vai nos entregar. Cadê o muro, irmãos? Lembre-se disso, quando alguém brigar com você por causa de terra, você compra um terreno aí em milhões de prestações, ele já é seu. Você está pagando por quê? Porque o usurpador tomou de conta. Cadê o muro aí, irmão? Olha o muro, eu estava aí. Acabou a divisão, né? Aí, vai cair. Ei, glória a Deus. Aleluia. Pastor, eu queria falar mais algo. Ali, olha lá. Ele faz propaganda. E esse muro aí é uma propaganda, pastor. Ele faz propaganda. Vamos fazer pro resto da vida. E esse tem que ser feito. Se o diabo mostra o que ele faz, nós temos que mostrar o que Deus está fazendo também. Lá nós temos um livro, eu não sei se vocês, pastor, irmão, de oração. E aí nós anotamos o pedido lá, pastor Paulo. A irmã pede, quando Deus responde, nós vamos lá,
a irmã, no culto, tá? O irmão marca a data do culto, a irmã pediu oração pelo livramento, e Deus fez aquilo, e nós glorificamos a Deus. Você acha que o diabo não anota teus pecados num livro? Ele não levou lá para Lutero? Quantos livros que eram? Era um, era dois? Mostrando os pecados de Lutero. Ele tem tudo anotado. Apocalipse capítulo 12. Ele acusa, ele é o nosso acusador dia e noite. Você acha que ele não vai lá diante de Deus com um caderno? Senhor, aqui ó, olha o que o William lá fez, olha o que o pastor... Olha, eu quero ver a cena da queda do muro, aí o povo, os irmãos vão correndo. Acho que o Ivan era esse. Olha lá, mais uma vez. Toma isso aí, Satanás, pega isso aí, toma. Aleluia! Glórias a Deus! Coloque-se em pé, vamos colocar em pé. Você pode dar glória a Deus aí, irmão. Glórias a Deus! Aleluia! Diga assim: a terra é nossa, ela é sua, Ele nos deu. Quem pode orar aqui, irmãos?